Pronto. Oi, gente. Então, o meu nome é Louise, eu sou estudante de medicina daqui de Vassouras do 5º período. Eu vou dar aula de química para vocês toda quinta, às 9 horas mesmo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo tranquilo? Show. Tô meio perdida ainda, gente, tentando localizar o chat e tudo, mas beleza. Eu vou mostrar primeiro o cronograma que eu fiz de química, para vocês terem uma olhada, assim, do que está planejado e tal, até o dia do Enem. Eu tentei botar um tópico, assim, por dia, e nos últimos 3 dias, nas últimas 3 aulas que a gente tiver de química, eu achei melhor que a gente poderia pegar, tipo assim, uma prova de química do Enem e fazer juntos. Aí eu não sei quanto, tipo, eu não sei como que vai render essa aula, quanto que a gente vai conseguir fazer, quantas questões a gente consegue fazer, né? Então, eu deixei em aberto, assim, fazer o Enem 2019 em um dia. A gente vai vendo ao decorrer, assim, como que está sendo, tipo, como que está interagindo a aula e tal. E é basicamente isso. Eu tentei botar na ordem, assim, do que mais cai de química no Enem, mas a gente pode alterar essa ordem também para não ficar várias semanas seguidas pesadas e tal. Isso eu vou dar uma olhada com calma ainda. Mas serão esses temas de aula. Aí a gente pode começar aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Calma aí. Foi. Então, tá bom. Vou mudar aqui. Pronto. Então, o primeiro tema que eu achei que a gente poderia abordar, que é inclusive o tema que mais cai no Enem, é sobre interações intermoleculares. Uma coisa que eu queria falar também é que no Enem, óbvio que a gente tem que se preocupar com o conteúdo e tal, mas a gente tem que se acostumar a perceber como que é cobrado. Então, assim, o que passaram para a gente é que seria melhor a gente fazer uma aula focada em questão do que ficar batendo na tecla de conteúdo e tal. E aí, assim, eu organizei minhas aulas, tipo, no início, só uma explicaçãozinha, uma base para vocês conseguirem fazer as questões, e depois a gente vai resolvendo as questões juntos. Aí é isso. Então, vou começar aqui mostrando para vocês alguns conceitos importantes, antes da gente entrar nas questões, e depois a gente termina e faz todas as questões. O primeiro conceito importante que a gente precisa saber é sobre um átomo. O que é um átomo? O átomo, na verdade, ele vai ser a menor molécula que compõe um elemento químico. Vocês não estão vendo meu... Só fazer um negocinho aqui para... Agora foi. O átomo, ele é a menor partícula que compõe um elemento químico. Ele vai ser formado por um próton, o nêutron e o elétron. O próton vai ser uma partícula de carga positiva. O elétron ele vai ser uma partícula de carga negativa e o nêutron ele vai ser neutro. Pelo próprio nome dele já dá para subentender, né? Espera aí que eu tirei a setinha de novo, gente. Isso. Aí tá bom. Então, a gente tem que saber que sempre, em qualquer situação, em um átomo neutro, a gente vai ter o mesmo número de prótons para o mesmo número de elétrons. Isso porque o objetivo é não ter cargas sobrando, sabe? As cargas têm que anular umas às outras. Então, o positivo tem que ter a mesma quantidade que o negativo. Isso é importante para a gente diferenciar um átomo de um íon. Peraí, como é que eu passo? Passou. Então, o íon, ele vai ser o átomo que vai perder ou ganhar um elétron, que é a carga negativa, certo? Então, assim, por exemplo, aqui a gente tem um átomo neutro, que é o cloro. Esse númerozinho aqui de cima é o número de massa. A gente vai ver isso em aulas mais para frente. O importante aqui é o número de baixo, que é o número atômico. O número atômico é aquele que a gente vê na tabela periódica. Olha aqui, ó. O H, que é o hidrogênio, é 1, o L é o 2, o lítio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ou seja, é um número que vai aparecer na ordem aqui da tabela, do hidrogênio para o hélio, do lítio para o neutro, o sódio para cá e assim por diante. Então, só que esse número atômico, ele também significa quantos prótons o átomo neutro tem. Então, se eu estou vendo aqui o átomo de cloro
e ele tem o número atômico 17, ele vai ter 17 prótons. Se ele é um átomo, ele tem que ter o número de prótons igual ao número de o número de elétrons, desculpa. Então, se ele tem 17 prótons, ele tem que ter 17 elétrons. Mas, se esse átomo ele ganha um elétron, ou seja, ele ganha uma carga negativa, ele vai ficar aqui, ó, com um símbolo negativo. Então, e esse símbolo quer dizer que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, ó, o número atômico fica o mesmo. Ele continua com 17 prótons. Mas agora, como ele ganhou um elétron, ou seja, ele ganhou uma carga negativa, ele vai ficar com 18 elétrons. E isso, quando tem esse menuzinho aqui, a gente chama de ânion, tá bom? E aí a gente vai pro outro tipo, que aqui o exemplo é o sódio. O sódio é a mesma questão do cloro. Ele tem o número de massa 23, que a gente vai ver depois o que é, e ele tem o número atômico 11, que significa que ele tem 11 prótons, certo? Se ele tem 11 prótons e ele é um átomo neutro, ele também vai ter 11 elétrons. E aí, esse sódio ele vai perder um elétron. Se ele perder um elétron, ele vai perder uma carga negativa, ou seja, ele vai ficar mais positivo. Entenderam? Então, aqui, se eu tenho 11 prótons aqui, eu perdi um elétron, vou ter 11 prótons, 10 elétrons. E quando tem o maisinho aqui, é o que a gente chama de cátion. Então, a gente tem que saber que sempre que for um íon, vai ter ou esse sinal aqui do ânion, ou esse sinal aqui do cátion, que vai indicar se perdeu ou ganhou o elétron. E aí, tudo bem. Aí a gente vai para o nosso terceiro conceito, que é de molécula. As moléculas vão ser, na verdade, uma junção de um átomo. Então, vamos pensar aqui no CO. O C é um átomo só. O O também é um átomo só, certo? Se a gente junta mais de um átomo com outro, a gente está formando uma molécula. Então, aqui, por exemplo, nós temos 3 bolinhas. Esse aqui representa um átomo de carbono, esse aqui um de oxigênio, desculpa, e esse aqui outro de oxigênio. Se a gente junta, ó, aqui é um átomo, aqui é um átomo, aqui é um átomo. Se juntou tudo, é uma molécula. Esses conceitos são importantes para a gente aprender sobre as interações. E agora, a parte mais importante da aula, sobre as interações químicas. As interações, elas podem acontecer entre átomos ou elas podem acontecer entre moléculas. Se a interação acontecer entre átomos, ela pode ser iônica, pode ser metálica ou pode ser covalente. Para ser uma ligação interatômica iônica, precisa estar ligado um metal a um ametal ou ao hidrogênio. Para ser metálica, precisa estar ligado um metal a outro metal. Para ser covalente, é um ametal junto a outro metal ou ao hidrogênio. E como saber se uma molécula é metal ou ametal? A gente vai olhar pela tabela periódica. O rosinha é metal, o amarelinho ametal. Geralmente, questão do Enem, essa parte não cai muito. O bom é você saber, tipo assim, que ligação iônica, metálica e covalente são ligações, na verdade, interatômicas, não são intermoleculares. Mas, tipo assim, tabela periódica e tal, vocês não precisam gravar, porque geralmente, se for precisar na questão, eles dão alguma dica. Ou eles já avisam que tal elemento é um metal, exatamente para vocês conseguirem fazer a questão, porque o Enem ele não exige que vocês gravem a tabela periódica. Mas aí, a parte realmente importante, o que mais cai no Enem é isso aqui, a parte de interações químicas intermoleculares, ou seja, entre moléculas. Então, é como se eu pegasse essa molécula de CA2 aqui e juntasse, sei lá, com uma molécula de água, com H2O. Então, tipo assim, é uma relação entre moléculas. Então, tá. As relações intermoleculares, elas podem ser do tipo de polo induzido, de polo permanente e íon dipolo. No caso, assim, eu gravei desse jeito, porque eu achei mais fácil. Mas, por exemplo, a molécula apolar, quando junta uma molécula polar com outra molécula polar, quando não tem polo, a ligação é mais fraca. Então, a gente vai pro dipolo induzido. Mas quando a molécula é polar, geralmente quando a molécula é polar, tem interação entre cargas, tanto carga negativa e carga positiva. A gente lembra daquele negócio de sempre que falam que os opostos se atraem. Então, tipo assim,
a gente pensa que, que por ligar polar com a polar, ou seja, os dois têm polos, os dois têm cargas, consequentemente, a ligação é mais forte. Então, é um dipolo permanente. E aqui, a íon dipolo, na verdade, vai ser a junção de um íon com uma molécula polar. Um detalhe também que é importante é que dentro da ligação de dipolo permanente tem uma particularidade. É um tipo de dipolo permanente, mas ele é específico, que é quando a molécula de H, na verdade o átomo de H, desculpa, se liga ao F, que é o fósforo, ao oxigênio, que é o O, né, ou o nitrogênio, aqui, ó, que é o que a gente chama de H-FON, que é quando ocorre a ligação de hidrogênio. Então, tipo assim, percebeu na questão que é um dipolo permanente? Primeiro vê, antes de marcar dipolo permanente, vê se tem um H ligado ao FON. Se não tiver, dipolo permanente. Se tiver, ligação de hidrogênio. Deixa eu ver aqui. Então, tipo, eu peguei a primeira questão aqui para a gente já dar uma olhada. Um detalhe também é que a gente está falando aqui molécula polar, tipo, o que é isso? No caso, eu gosto de pensar assim, é porque a gente tem uma regra. Deixa eu só ver aqui. Não, Samira, tipo assim, é uma particularidade dentro do dipolo permanente. Faz parte do dipolo permanente, mas é uma ligação específica, tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente fala... Só aí, quando a gente fala de molécula polar, a gente geralmente fala, tipo assim, porque tem uma regra que a gente fala, que, tipo assim, os iguais se dissolvem. Então, tipo assim, uma molécula polar vai se dissolver com outra molécula polar. Uma molécula polar vai se dissolver em uma molécula polar. E o que eu gosto de pensar é que uma molécula polar é aquela que vai se juntar com lipídio, com óleo, com gordura. E a molécula polar é aquela que vai se juntar com água. E, tipo, a partir dessa ideia já dá para fazer muita coisa. Deixa eu mostrar aqui, calma aí. Porque olha só essa questão aqui. Gente, eu vou só diminuir a tela aqui. Ai, peraí que agora eu queria desenhar nesse negócio, será que dá certo? Enfim, até mudei a questão. Calma aí, gente. Levando uma surra aqui, mas foi. Enfim, ó, agora aqui. A gente, foi uma... Tá ainda em 2021, mas é porque é do PPL, tá? Mas, enfim, essa questão aqui caiu, né? E vamos ver como é que foi cobrado. Ó, um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica porque o açúcar se dissolve em grandes quantidades na água. Se o açúcar se dissolve em grandes quantidades na água, a gente já pensa que o açúcar é polar, certo? Ao passo que o óleo não se dissolve. A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por meio de formação de quais ligações? Então tá, ó, a gente já está falando... Tem várias formas de resolver essa questão. Eu vou falar primeiro a que eu achei mais fácil, assim, porque a questão está dando a dica. Se dissolve na água, a gente está falando que o açúcar, na verdade, é uma molécula... Gente, não sei escrever aqui, tá horrível, né? Mas tudo bem. É uma molécula polar, certo? Isso que era para ser um A. E aí, a gente está falando de uma molécula polar associada a outra molécula polar. A água é polar. Então, qual é o nome da ligação que a gente fala que é polar com polar? É aquela ligação que tem os polos e que é, inclusive, mais forte, que é o dipolo permanente. Só que, tá, ok, foi o que eu falei com vocês. Chegamos à conclusão que era dipolo permanente. Se é dipolo permanente, agora a gente tem que prestar atenção se tem H-FON ou se não tem H-FON. Olha esse H aqui da água, olha essa hidroxila aqui. A gente vai ligar o H com o O daqui. A gente vai ligar o outro H com o O daqui. Ou seja, é o H ligado ao FON. O que vocês imaginam que seja, então? Aqui, ó. A ligação de hidrogênio. Exatamente. E aí, gente, outra coisa também dessa questão é que dava para fazer tranquilamente por eliminação, sabe por quê? Olha isso aqui, ligação iônica, ligação covalente. Gente, o que eu falei com vocês? Isso aqui
É ligação interatômica, a gente está falando de uma ligação entre molécula de água e a molécula de açúcar. Então, já não poderia ser nem A nem B. Aí aqui, na C, está falando de interações íon-dipolo. A gente tem algum íon na molécula? Não. Então, também não seria C. E aqui, na E, interações hidrofóbicas. Assim, pela morfologia da palavra, fóbica quer dizer aversão, né? Tipo assim, medo. Quando a gente fala de fobia, a gente fala de medo. E hidro seria de água, né? Então, tipo assim, por que o açúcar não se ligaria à água, sabe? Se está falando no próprio enunciado que o açúcar se dissolve na água. Então, assim, seria uma questão que poderia ser feita por eliminação também. Outra forma que eu vi de fazer essa questão foi aqui. Eu achei um esquema na... Ai, gente, fica arriscado, né? Eu pensei que não ficava. Mas, enfim, eu achei esse esquema na internet e eu achei ele genial. Porque eu fiz basicamente todas as questões por eles. E assim, eu não sei vocês, eu tenho mania de colar tudo na parede, assim, para eu gravar melhor e tal, para fazer prova no Enem. Eu realmente começava... O que eu achava importante, eu colava na minha parede. Então, assim, eu acho que se vocês quiserem, é válido para gravar, porque, assim, eu consegui resolver todas as questões só pensando nessa tabelinha aqui. Porque, olha só, vamos dar uma olhada. Começa com a seguinte pergunta. Existe algum íon entre essa relação? A princípio, não. Não. Peraí. Ó, existe algum íon na relação? A princípio, não existe nenhum íon, nem na água, nem no açúcar, porque não tem o que a gente falou de ligação de mais, ligação de menos, perdão, o símbolo de mais, o símbolo de menos, que a gente deu uma olhada no que seria um íon. Então, a gente vai para cá, ó, não existe o íon. Aí, há alguma molécula polar? A açúcar, a gente chegou à conclusão que é polar. A água, a gente já sabe que é polar também. Então, existe a molécula. Agora a gente vê aqui, os átomos de H estão ligados aos átomos de NO ou F, que é o H-FON? Estão, que a gente viu aqui, do H e do OH. Então, é uma ligação de hidrogênio, letra D também. Outra forma de fazer essa questão que também daria certo. Aí, deixa eu só mudar aqui. Aí, gente, para falar agora com vocês como descobrir se uma molécula é polar ou se uma molécula é apolar. O ideal não é fazer a geometria molecular, mas isso dá uma aula à parte, tal. Não é um negócio que é tão cobrado no Enem. Nenhuma dessas questões que eu botei aqui precisavam de geometria molecular. Então, eu botei um macete para vocês. Tem só algum áudio aberto, gente. Não, eu não sei mutar, senão eu até fazia. Mas, enfim, para saber se a molécula é polar ou apolar. O ideal, quando a gente tem um composto orgânico, de vez em quando eu esqueço que a setinha não aparece para vocês, calma aí. Só, pronto. Aí, tá bom. Quando eu tenho um composto orgânico, eu penso assim, uma molécula que tem só carbono e hidrogênio, ela é necessariamente apolar. Uma molécula que tem heteroátomo, que tem hidroxila, sempre vai ser polar. Vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Então, olha aqui, ó. A gente já tinha chegado à conclusão que era uma molécula polar, né, por dissolver na água. Mas, gente, olha só, a gente falou que as moléculas que têm heteroátomo e que têm hidroxila são polares. Olha aqui, a hidroxila é o grupamento OH, né? Outra hidroxila aqui, isso aqui é um heteroátomo, é um átomo diferente de carbono que está entre um carbono e outro. A gente vai estudar melhor a fórmula molecular em aulas futuras. Mas, assim, vocês estão entendendo que não tem só carbono e hidrogênio nessa forma. Então, essa molécula, ela necessariamente, mesmo sem eles falassem que se dissolve em água, a gente já conseguiria perceber que é uma molécula polar, certo? Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Me responde aí no chat, gente. Estou muito ruim não ter a resposta. Sim, foi tranquilo. Não, beleza, então. Então, vamos... Agora parei aqui, né? Ligações de hidrogênio, que é a resposta da questão. Essa aqui é uma questão mais... Assim, mais de... teórica mesmo, sabe? Mas vamos dar uma olhada também? Só para vocês gravarem melhor o conteúdo. Foi daí em 2015.
Ó, os pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios. E ao passar pelas guelras dos peixes, podem... Só pegar o lapisinho aqui. São arrastados pela água até lagos e rios. E ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos. E lá se acumulam. Então, gente, a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha aí. Porque está falando que o organoclorado, ele chega até o peixe, e quando chega no peixe, entra na guelra desse peixe e agarra, assim, no tecido lipídico da guelra do peixe. Se agarra do tecido lipídico, a gente já pensa em quê? Polaridade. Quer dizer que, tipo, se junta com lipídio, ele necessariamente é uma molécula apolar. Samira, porque o lipídio seria a gordura, né, o óleo, seria a estrutura química. Uma substância lipossolúvel é aquela que se dissolve no lipídio, tá bom? E sim, tipo, se é lipossolúvel, com certeza é apolar, porque é aquela história de igual dissolve igual, entendeu? Tipo, apolar dissolve em apolar. O lipídio é apolar, então se tem alguma coisa se dissolvendo no lipídio, também essa coisa é apolar. Aí, tá bom. E aí agora fica muito fácil, porque a gente falou que se difunde pelos tecidos lipídicos, se acumulam lá. Então, qual é a característica que faz com que o organoclorato se junte com o lipídio? A polaridade, ou seja, aqui, ó, a baixa polaridade. Tranquilo? Gente, muito chato ficar apagando isso o tempo todo, mas calma aí. Então, ó. Nossa, eu tô tomando uma surra, calma. Ah, passou. E agora, essa aqui é do Enem 2000 e... Ah, obrigada, eu vou apertar da próxima vez. Essa aqui é do Enem 2013. Tá escrito assim: as fraldas descartáveis, só tirar, porque tem um quadradinho aqui. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, que é esse aqui. Não, peraí, vocês não estão vendo minha seta. Que é esse aqui, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibra de celulose, que é essa aqui. Então, esse composto aqui, junto com água, ele vai ser mais eficiente do que esse aqui, junto com água. Até aí, tudo bem. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de panos deve-se às. Então, a gente quer saber qual é a ligação entre esse aqui e a água e qual é a ligação entre esse aqui e a água. E por que essa ligação aqui é melhor do que essa, certo? É isso. já tá aprendendo. Deixa eu só sair daqui de novo, gente. Então tá. Ó, então vamos lá. Eu fiz aqui, ó. Então aqui. Peraí. Então aqui, ó. A gente está ligando esse composto à água. Esse composto aqui, gente, vocês já dão uma olhada, vocês já desconfiam. Olha esse menos aqui. Olha esse mais aqui. Isso aqui é um íon. Se eu estou ligando um íon a uma molécula polar, eu já desconfio que seja uma ligação íon-dipolo, certo? Se a gente fizer pelo nosso esqueminha, porque agora a gente vai testar o esqueminha para tudo. A gente vai lá, ó. Existe algum íon? Existe. Há alguma molécula polar? Existe. Ó, força íon-dipolo. Show? Aí, ó, tá bom. Agora a gente vai para outra. Aqui está a resposta, né? Interação íon-dipolo. E agora a gente vai para outra. Agora, essa molécula aqui, associada à água, o que a gente vê nessa molécula? O que vocês acham que ela é, assim, para a gente chegar a uma conclusão? Ó, pensando aqui na hidroxila, no heteroátomo, ela parece ser uma molécula polar. Uma molécula polar associada à água, ela é uma molécula que tem mais força. Então, a gente pensa em dipolo permanente.
Ah, não, agora, é porque agora eu consegui botar o laser, é porque eu tenho que... Quando eu quero mexer no slide, eu tenho que botar a seta. Por isso que eu tô ainda acostumando, gente, perdão. Mas, enfim, então a gente tem uma molécula polar ligada a outra molécula polar. Então a gente pensa em dipolo permanente. Vamos pelo nosso esqueminha, só para não perder o costume. Ah, tá, entendi. Isso eu não sabia, não. Mas, enfim, existe algum íon? Não existe. Tem alguma molécula polar? Tem. É H-FON? Ó, presta atenção. Tem um OH aqui e tem um H aqui. É H-FON. Então, é uma ligação de hidrogênio. Tranquilo? Então, ó, ligação de hidrogênio. E agora, só que essa não era a única pergunta. Estava perguntando por que que o primeiro composto era melhor que o segundo. O primeiro composto sendo íon dipolo e o segundo composto sendo uma ligação de hidrogênio. A gente vai ver, ó, por aqui. Porque o aumento da força de... tipo assim, aqui eu tenho força de polo. E aí, que no caso é a dipolo permanente, tá? A mesma coisa. Mas aqui eu tenho a dipolo, aqui eu tenho a ligação de hidrogênio, aqui eu tenho o íon dipolo e a ligação iônica. Vocês veem aqui que a setinha está aumentando. Então, quanto mais para cá, mais forte, quanto mais para cá, mais fraco, certo? Então, a gente percebe que aqui a ligação iônica é mais forte que a força íon dipolo, que a força íon dipolo é mais forte que a ligação de hidrogênio, que a ligação de hidrogênio é mais forte que a força de polo. Ou seja, o primeiro composto que a gente falou que era íon dipolo, ele é mais forte que a ligação de hidrogênio. Por isso que ele é mais eficiente do que o composto 1 para se ligar à água. Olha aqui a resposta. Peraí. Ó, as interações íon dipolo mais forte no poliacrilato, que é o 1, e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio, que a gente também chegou à conclusão, entre a celulose e as moléculas de água. Agora faz sentido, porque um é mais forte que o outro. Vocês entenderam? Oi, gente? Sim. Tranquilo, então. Vou passar aqui. Agora, esse aqui é do Enem 2011. Vamos lá. Tá aqui. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade, aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. A retenção na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da... Gente, não precisava nem olhar essas fórmulas aqui, ó, e assustar-se, já lia direto o enunciado. É consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente. Ou seja, interação de grupo hidroxila com água, a gente já estudou isso, a gente já falou. Grupo hidroxila indica a polaridade da molécula, água também é polar. Polar mais apolar, polar mais polar, é o dipolo permanente. Só que a gente está falando de hidroxila e água, é o H-FON, ou seja, ligação de hidrogênio. Vocês perceberam que ligação de hidrogênio cai muito, né? Então, bom saber bem. Aumento, perdão. É porque assim estava mais fácil de eu passar o slide, mas também. Pronto. Então, tá, mas vamos supor que a gente não tenha percebido essa dica no enunciado. Se a gente quisesse olhar as moléculas. Então, vamos lá. Aqui tem uma hidroxila, aqui tem outra, aqui tem outra. Aqui também tem outra, aqui também tem outra. A gente está falando de ligação da glicerina com água e do polietileno glicol com água. Então, assim, fica muito fácil agora perceber. Vocês conseguiram, sacar assim? Hidroxila é o hidrogênio e oxigênio? É o OH. É o OH. Ah, tá. Exatamente. Como você sabe que uma molécula é polar ou apolar? Então, deixa eu ver se tem... Eu acho que tem na questão... Deixa eu descobrir a questão aqui, gente. Calma aí.
Vai diminuir aqui rapidão. Deixa eu ver se... Ah, eu vou achar... Essa questão aqui vai ser boa para isso, ó. Foi do Enem 2016. Vou mostrar aqui para você. Vou te responder fazendo a questão, tá bom? Essa fórmula de linha aí meio assustadora, hein? Não, gente, mas não é isso tudo, não. Vou mostrar para vocês, calma. Ó, os tensativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensativos interage com substâncias polares. E a parte lipofílica interage com as apolares. Isso a gente já sabe. A estrutura orgânica de tensativo pode ser representada por... Isso aqui é a fórmula estrutural. Essa aqui é só uma representação, assim, do... É como se essa parte aqui, ó, fosse o cabinho, né? E como se essa outra parte aqui fosse a cabecinha, tá bom? Aí, gente, foi o que eu falei para vocês. Sempre que tiver uma molécula só com carbono e hidrogênio, a gente já fala que isso aqui é apolar, tá bom? É apolar. Só que essa aqui, ó, ela tem um oxigênio aqui, ela tem outro oxigênio aqui, ela é polar. Entenderam? Ah, sim, entendi. Sim. Então, sempre ver por isso. Se tiver Mas se ela algum tem uma átomo... parte polar e outra polar, ela é o quê? Então, tem até um nome para isso que é nas questões, é uma questão que a gente vai ver ainda. Aí eu mostro direitinho para vocês. Mas, tipo assim, ela é os dois. Tem essa parte aqui não se liga à água, essa parte aqui se liga à água. É só isso. Tá bom? Aí, ó, aqui. Eu quero saber se eu adicionar esse negocinho aqui, sobre a água. Se as moléculas vão formar um arranjo ordenado e eu quero saber como que vai ficar esse arranjo. Só que, gente, presta atenção. Eu falei, esse cabinho aqui dele é apolar, não é? Aqui é polar. Então, a parte polar, ela sempre se liga à água. A parte apolar não se liga à água. Como que vocês acham que vai ficar, então? Me responde vocês dessa vez. Enquanto eu apago aqui. Alguém tem uma ideia? C? Isso, exatamente. Porque a parte polar está se juntando com a água, enquanto a parte apolar não vai se juntar com a água, vai ficar para cima. Tipo, não era uma questão difícil, mas quando você olha, assusta. Química tem muito disso. Opa, gente, calma aí, fiz besteira aqui. Mas, enfim, tranquilo? Vou... Aí aqui só explicando direitinho. Vou mandar os slides para vocês, porque eu expliquei as questões além de certinho, fazer certinho e tal. Mas calma aí. Aí, outra questão aqui. Quando colocamos... Gente, não está aparecendo tudo para mim, porque tem um negócio aqui em cima. Só vou diminuir a tela agora. Depois eu volto para a tela grande. Quando colocamos em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica. Peraí. Por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Peraí. Só... Pronto. Então, ó, esse arranjo característico se deve ao fato dos fosfolipídios apresentarem uma natureza... Olha só, calma aí. Eu não sei se já aprenderam em biologia, se vocês tiveram aula de citologia, né? Não sei se vocês aprenderam sobre fosfolipídios. Mas, de todas as formas, ó, aqui, sem precisar da biologia, pelo lado da química mesmo, aqui eu tenho água. Aqui fora eu também tenho água. Olha como esse fosfolipídio está organizado. Você vê que aqui é polar, porque está em contato direto com a água. Aqui, ó, a outra cabecinha também é polar. Essa parte aqui não tem contato com a água. Então, a gente já pensa que é uma parte apolar. Então, ó, esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza aí, ó, polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água. Não. Olha, essa parte aqui não é solúvel em água. Apolar, não serem solúveis em solução aquosa. Mas essa parte aqui é solúvel em solução aquosa. Anfótero, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não está falando de ácido e base aqui.
insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura. Também não tem nada a ver. Anfifílica, que foi até, eu não sei quem perguntou, alguém perguntou o que acontece quando é apolar e polar. É o que a gente chama de anfifílico. Ou seja, possui uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. E filia tem relação com atração, então, tipo, é uma parte que se atrai com água, e fóbica de aversão, né, de medo. É uma parte que não se atrai com água. Ou seja, a resposta é a letra E. Vocês entenderam? Ah, sim. Eu só não conhecia qual que era o nome da palavra. Não, assim, não precisa saber. O Enem, geralmente, ele explica, tipo assim, qual é. Se botar uma palavra dessa, ele explica o que é, entendeu? Não precisa preocupar tanto com isso. É só você entender o conceito da questão. Você tinha que perceber que era uma parte apolar e uma parte polar, entendeu? Ah, sim. Mas então, peraí, deixa eu passar a questão aqui. Né? Eu botei esse slide aqui, mas para explicar para vocês mesmo, porque cai muito no Enem. Tem um pouco da parte de biologia, mas eu vou tentar entrar na parte química para explicar para vocês o porquê que as coisas acontecem, sabe? Isso aqui é a bicamada fosfolipídica, que é basicamente o que forma, né, a membrana celular de cada célula. Tem a parte que é fora da célula e a parte que é dentro da célula. A representação esquemática do fosfolipídio é essa aqui mesmo, sabe? Da cabecinha e das perninhas. E sempre que você pensar em fosfolipídio, sempre que falar de membrana plasmática, a cabecinha vai ser polar e a parte de dentro vai ser apolar. Aqui, ó, parte hidrofóbica, parte hidrofílica. E aí, tipo, por que isso acontece? Porque a gente olha a partir da química. Olha aqui essa parte aqui. A gente tem o O aqui, a gente tem outro O aqui, a gente tem esse N aqui, que é um heteroátomo. A gente vai estudar mais sobre isso nas próximas aulas. Mas ele é um heteroátomo, então, tipo assim, ele é um átomo diferente de carbono que está entre as cadeias, entendeu? E aí, aqui também tem um P, que também é um heteroátomo, esse O aqui, esse O aqui. Isso tudo fala a favor de ser uma parte polar, ou seja, a cabecinha do fosfolipídio. Agora, olha aqui, gente. Só carbono e hidrogênio. Ou seja, é uma parte apolar, que é essa parte aqui, ó, é a parte hidrofóbica. Mas isso era só mais a título de curiosidade mesmo, de explicar, assim, por que a gente aceita isso. Porque o professor de biologia explica, a cabecinha é polar e a perninha é apolar. Isso é o motivo de ser polar e apolar. Só passar aqui, calma aí. Gente, não botei qual ano é essa questão, mas enfim. Vou só baixar isso aqui. Vamos então fazer. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono. Então, a gente está falando de um composto que tem muito carbono, não cita nada sobre outros átomos, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Porque, no caso, o benzeno a gente vai estudar ainda quando for ver funções inorgânicas, mas o benzeno é o que a gente chama de hidrocarboneto, que é basicamente uma estrutura composta por carbono e por hidrogênio. Então, também você já pensa em um composto apolar, né? A fórmula do benzeno, isso vocês vão aprender depois, mas a fórmula do benzeno é C6H6, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Então, você já imagina que é apolar mesmo, tá bom? E o carvão ativado já está imaginando que é apolar, porque está falando que tem um alto teor de carbono e não falou nada sobre outros átomos. Mas vamos continuar. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Assim, para a questão não precisa saber o que é adsorção, não. Mas a adsorção é basicamente quando você mistura dois compostos, eles não se juntam totalmente, mas ele fica um na superfície do outro, sabe? E aí, essa adsorção, ela facilita para você tirar tipo assim, para você separar uma substância que tá agarrada, sabe? Mas, enfim, isso não é nada importante, não. Vocês não precisariam saber para isso. Aí tá. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão e o benzeno. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de... Gente, é só pensar. Tipo assim, o carvão a gente já falou que é um alto teor de carbono.
O benzeno é o C6H6, que a gente vai gravar isso mais para frente. Uma molécula polar com outra molécula polar é o que eu falei, de tipo assim, de ser, como não tem polo, tem que ser induzido. Então, é um dipolo induzido. Então, aqui, ó, letra D. Show? Só, peraí, passar o slide aqui. Aqui, ó, o benzeno que eu falei para vocês. O benzeno é esse daqui, tá? C6H6. E a resposta é a letra D, dipolo induzido. Só. Então, agora aqui, Enem 2019. Os hidrocarbonetos, que foi até o que eu falei para vocês, que são compostos formados por carbono e hidrogênio, são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo. Show. E normalmente são separados por destilação fracionada. Com base em suas temperaturas de ebulição, o quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas. Vou passar o slide só para mostrar para vocês o que é uma destilação fracionada. A gente também vai ter aula mais específica sobre isso. Mas, basicamente, a gente faz a destilação fracionada quando a gente quer separar dois compostos que estão no mesmo líquido. Então, tipo assim, só que assim, são duas substâncias diferentes e um mesmo líquido. E as substâncias, elas apresentam temperaturas de ebulição diferentes uma da outra. Então, se eu ferver, não está aparecendo na minha seta também. Se eu ferver esse líquido que está com duas substâncias, uma substância vai evaporar primeiro que a outra. Se a substância que evaporar primeiro, ela vai passar por aqui e vai passar por aqui, que é o núcleo condensador. Esse núcleo condensador faz o vapor virar o líquido. Então, a gente consegue separar o líquido que evaporou antes do líquido que evaporou depois. Então, para a gente fazer a destilação fracionada, a gente precisa que os compostos tenham pontos de ebulição diferentes, ou seja, que eles evaporem no seu tempo específico, sabe? Um composto A evapora em um tempo, o composto B evapora no outro. E aí, a gente está falando sobre fazer isso com petróleo. Não sei se vocês sabem, o petróleo ele é formado por várias substâncias. E aí, peraí, deixa eu botar. E aí tá, e agora a gente olha aqui, ó. A gente está falando que o gás natural e o gás de cozinha encontrados no petróleo, eles evaporam em uma temperatura de 20 graus Celsius. A gasolina, ela evapora em uma temperatura de 30 a 180 graus Celsius. O querosene de 170 a 290, o óleo diesel de 260 a 350. E aí, a pergunta é basicamente, por que o óleo diesel, ele só evapora com uma temperatura muito mais alta, por exemplo, que o gás natural, que a gasolina, que o querosene? E aí, a gente tem que ver por aqui, ó. A gente está falando de uma ligação, tipo assim, o gás natural. Cada molécula do gás natural tem cerca de 1 carbono a 4 carbonos. Cada molécula de gasolina tem de 6 carbonos a 12 carbonos. Então, a gente vai pensar assim, se eu ligar uma molécula de gás natural com outra molécula de gás natural, tipo assim, a gente está falando aqui que tem de 1 a 4 carbonos. A gente ligar uma molécula que tem 2 carbonos com outra molécula que tem 2 carbonos. E qual é a diferença da gente ligar? Vou até passar aqui para mostrar para vocês onde eu quero chegar. Aqui, ó, na fração 1, a gente ligou 2 moléculas de carbono com 2 moléculas de carbono. Desculpa, 2 átomos de carbono que formam uma molécula com 2 átomos de carbono que formam uma molécula. E aqui na fração 2, a gente já está pensando, tipo assim, em 6 carbonos. E aí é uma molécula com 6 carbonos com outra molécula de 6 carbonos. E aí, nessa fração, a fração 2 já tem um ponto de ebulição muito maior do que a fração 1, que a gente percebeu pela tabela aqui, né? Só que aí, gente, vocês têm que pensar, o óleo diesel é o que mais tem carbono. Então, se vocês olharem aqui, desculpa, a gente tem que pensar que quando a gente vai causar a evaporação de uma substância, a gente tem que alterar a estrutura dessa substância. Vocês acham que é mais fácil alterar essa estruturazinha aqui ou essa estrutura aqui? É muito mais fácil alterar essa daqui. Exatamente.
Então, quanto mais carbono, maior a temperatura de ebulição. Então, a gente chega aqui, ó, na resposta letra D. Peraí. Que é, as forças moleculares são mais intensas no... Ai, gente, calma aí. As forças moleculares, elas são muito mais intensas no óleo diesel do que no gás natural, porque quanto maior a cadeia carbônica, maior a intensidade entre as forças intermoleculares, mesmo que seja o mesmo tipo de força. Porque vocês veem que aqui, ó, na fração... Quer voltar? Aqui. Tanto na fração 1 quanto na fração 2, a gente vê que é o mesmo tipo de ligação. A diferença é a quantidade de carbono. Quanto mais átomo, mais forte a ligação. Então, a resposta é a letra D. Opa. Aí, então, gente, essas foram as questões que eu peguei assim, foram as questões que eu achei mais importantes sobre a matéria e tal, que eu estava com medo de não dar tempo também, porque eu não sabia como ia ser essa primeira aula. Mas qualquer coisa também vocês podem me mandar mensagem e tal, eu tô no grupo. Eu tenho mania de sempre botar um mapa mental no final das aulas, para vocês darem uma olhada, para vocês revisarem. Até mesmo se vocês, é minha mania, né? Mas se vocês quiserem colar na parede, é isso. Mas aqui só revisando, então, que tipo, as forças intermoleculares são interações que ocorrem entre moléculas, né? Como a gente já falou. Os tipos são de polo, que é a mesma coisa que de polo permanente, o polar mais polar. Os de polo induzido, que é o apolar mais o apolar. O íon de polo, que é o íon mais a molécula. E as interações de hidrogênio, que é o H-FON, que a gente falou, né? Aí, isso aqui é importante, que eu até comentei que estava naquele esqueminha e tal, mas isso aqui é bem importante, vocês saberem a intensidade da interação, saber que um íon de polo é muito mais forte que uma interação de hidrogênio, e assim por diante. O de polo induzido é o menos forte de todos. Um detalhe também é que quanto maior a força intermolecular, maior a temperatura de ebulição, como a gente viu tipo, na questão anterior. Quanto maior a força, também vai ser maior a densidade do material. Isso nunca caiu no Enem, mas vai que, né? Então, assim, quanto mais forte a interação, né, que a gente vai ver por isso aqui, maior a densidade. E eu acho que só essa parte, assim, de importante mesmo, que vocês precisam gravar e tal. E, gente, é isso. Tá de boa, assim? Sair aqui. Ai, calma aí que eu não sei Não, sair. foi ótimo. Até eu que não gosto de química consegui acompanhar. Ai, gente, que bom. Pô, agora eu quero saber quem aqui entende de tecnologia para eu saber como que eu tiro um print pelo computador. Perdidíssimo. É só, é só apertar o botão, é um botão que tá do lado do scroll lock, chama print screen mesmo. É, isso aí, PRT-SC. Ah, eu achei. Deixa eu ver, será que é esse? Ah, eu acho que foi. Nossa, você arrasou. Muito obrigada. Você tá Tava no Windows perdidinha, 10? Eu acho que gente. esse é um jeito mais fácil também. Ah, não, perfeito. Já foi aqui. Ah, então é isso aí mesmo. Agora Aí você tá... tem que abrir no Paint e colar lá. Ah, não, beleza. Obrigada. Gente, Ah, não, beleza, gente. Pode deixar. Então é isso, cara. A próxima aula vai ser um pouquinho mais perrengue, tá? Que aí a gente vai entrar em estequiometria. Espero que vocês estejam na próxima quinta aqui. Mas de resto, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem falar sobre alguma coisa. Não, por mim tá tranquilo. Aí, ó, pelo menos alguém se manifestou, falou que gosta de estéquio. Já tá ótimo. Ai, gente. Não, então tá bom. Obrigada aí por ficarem até o final, gente. Um bom descanso para vocês, tá? Boa noite. Tchau, gente. Boa semana pra você, viu, Luiz? Boa semana pra todo mundo. Até mais. Ah, não, apesar que eu vou voltar aqui. Oxi.